Obrigado pela sua provisão, obrigado pela tua segurança, obrigado pela família na qual o Senhor nos permitiu estar. Obrigado por todas as bênçãos que nós temos visto dia após dia da tua parte, a maior de todas elas, a salvação que nos alcançou, mesmo sem merecermos. Que o Senhor perdoe as nossas faltas e os nossos erros, nos ajuda a cada dia a te buscar, te querer e fazer aquilo que agrada o seu coração. Te agradeço por cada um dos amados e amadas que estão aqui nessa noite, ao pastor Alex, nosso professor regente, assim também como cada um dos alunos que estão aqui querendo aprender mais do Senhor, a mim também que estou aqui para auxiliar, nos ajuda, Deus, para que a gente possa estar aqui nessa noite ministrando e sendo ministrado também. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, nos ajudar a entender como os assuntos relacionados à escatologia se aplicam às nossas vidas, possamos deixar de ter medo de falar desses assuntos e com segurança pregar todo o desígnio de Deus. Muito obrigado. Dessa forma, nós choramos gratos em nome de Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, queremos iniciar essa aula de hoje ouvindo pelo menos um dos irmãos, né, que já estão aqui, né, pastor Jorge? Ouvindo um dos irmãos de como é que tem sido a sua experiência com o minicurso, né? Se está atendendo a sua expectativa, se você já aprendeu aí talvez algo relevante e que de repente até você já aplicou, comentou com alguém. Eu gostaria muito de poder ouvir um de vocês aí, né, com relação àquilo que já foi visto nas nossas duas aulas síncronas, né, que foi a aula ao vivo, e a aula gravada, que foi uma aula extra sobre uma perspectiva hermenêutica do livro de Apocalipse, tá? Pronto, já temos aqui um voluntário, né? Nosso irmão, Tatinei, que também é aluno do curso Querigmático, né? E que vai poder aqui compartilhar qual tem sido a sua experiência com esse mini curso específico, né? Que é de escatologia descomplicada. Fala, Tatinei, como é que você está, Varão? Pode falar. A paz do Senhor, pastor. Amém. O que eu aprendi sobre escatologia é porque antes foi ensinado uma escatologia do medo. Quando era para ler Apocalipse, eu já imaginava. Muito só pregava escatologia trazendo medo. E aí, nesse curso, eu aprendi essa escatologia descomplicada, que sobre Jesus, um Cristo vencedor, e que a gente não deve estar apegado de outras coisas, mas falando de Cristo, da ressurreição, e que é o mais importante da escatologia, é a crença nossa em Jesus Cristo. Amém. Que bom, meu irmão, que bom poder te ouvir. A intenção desse minicurso é exatamente essa, que um dos objetivos, né, é a gente poder enxergar esses temas bíblicos e não mais evitá-los. A gente não pode ficar evitando de falar da escatologia bíblica por conta da nossa insuficiência, né? Eu não domino tudo, eu não sei explicar exatamente como vai ser, então eu vou fugir desses temas. Então, como Querigmáticos é um curso de formação de pregadores, professores, e muitos desses irmãos são irmãos que estão iniciando o seu ministério de ensino, o seu ministério de pregação na igreja. Então, o objetivo é justamente esse, né? É dar essa capacitação inicial. O pastor Diógenes enfatizou isso bastante nas duas primeiras aulas, né? Isso aqui, gente, é uma degustação do muito que a gente pode aprender dentro da escatologia,
tá certo? Tem mais alguém que gostaria de compartilhar algo, talvez até uma expectativa errada que criou do minicurso, né, pastor Jorge? Pensou que a gente ia ficar aqui discutindo, né? Quantas asas tem os anjos, né? Quantas aréolas, o tamanho da cidade, da Nova Jerusalém, não sei, talvez, né? Mas o nome já diz tudo. Escatologia descomplicada. Vamos pegar aqueles temas escatológicos que a gente já tem segurança, que a gente tem uma fundamentação bíblica clara, e vamos falar desses temas com mais frequência, né? Tem mais alguém ou o povo tá tímido? Podem abrir o microfone e falar aí, gente. Fiquem à vontade. Não entendi, John. Eu estou com um probleminha aqui no som. Repete aí, por favor. Não, eu disse ao pessoal que podem abrir o microfone e falar à vontade. Ah, pronto. Enquanto isso, pastor Jorge, e o senhor, o que é que está achando aí dessa proposta, né? Meu parceiro aí do Querigmáticos também. Fala para a gente aí. Porque, né, nós, pastores, a gente também tem a nossa forma de abordar esses assuntos. A gente tem a nossa formação, que eu acho que é uma formação deficiente. Por exemplo, eu tive escatologia 1 e 2 no seminário, mas a escatologia que eu tive foram cursos intensivos. Não sei se você lembra do reverendo pastor Ari, como é? Zé Carlos? Não, é aquele pastor, Rosivaldo Araújo, que é da renovação, que foi um dos precursores da renovação espiritual no meio batista. Rosivaldo Araújo, isso mesmo. Então, o pastor Rosivaldo, ele era, na época, um dos maiores especialistas de Apocalipse do Brasil, tá? Ainda que ele tinha uma perspectiva mais, não seria pentecostal, mas seria uma perspectiva mais renovada. Mas eu tive, assim, aulas que eu me lembro até hoje, né? Pastor Rosivaldo citando capítulos inteiros, sem parar, do livro de Apocalipse, né? Porque ele já tinha um problema de visão naquela época, ele não conseguia mais ler o texto, mas ele sabia de cor os capítulos, e aí ele ia pedindo para a gente abria a Bíblia e ele ia citando, e entrava no capítulo, entrava no outro, eu falei, meu Deus, ele não vai parar de falar e citando, né? Mas, assim, eu considero que foi uma formação deficiente, porque duas semanas para cada... Eu acho que foram 2 semanas para cada semestre, né? Então, foi muito intensivo, assim, e muito focado em Apocalipse, né? Que a gente também tem que desmistificar essa ideia de que escatologia está só no livro de Apocalipse. Mas fala aí, pastor Jones. Não, você ainda foi privilegiado que teve esse curso dedicado para isso. Eu já não tive essa oportunidade, né? Eu vi separadamente por um curto período com o pastor, inclusive Zé Carlos, né? Que ele era uma das pessoas especialistas em teologia sistemática, mas como o curso tinha outras funções, ele era um curso com concentração em missões. Então, você retirava por vezes o tempo da teologia sistemática para trabalhar mais com as matérias missionárias. Então, assim, eu trabalhei dentro do seminário muito semelhante à perspectiva de uma faculdade. Na faculdade, diferente do que acontece no nível médio, onde o assunto é todo dado mastigado para você, você é um investigador, você aprende a ser um pesquisador. Então, no caso da escatologia, eu não recebi todo o arcabouço necessário para dominar todos os assuntos, mas eu recebi o suficiente para entender quais são as correntes e, a partir disso, pesquisar dentro da perspectiva da nossa denominação, né? E o Escatologia Descomplicada, para mim, foi muito bom porque me ajudou a revisitar esse tema, né, que é um tema, para a gente, mais complicado, é um tema que nem sempre a gente está falando, né? Mas mostra, como o Tati nem falou, quando a gente trabalha com ele, que ele não é um tema para amedrontar, e não é um tema só relacionado ao que vai acontecer futuramente, mas é um tema que traz esperança, conforto, alívio para a gente. Então, seja para quem é pastor, seja para quem não pastoreia ou não pastoreia ainda,
né, mas já é um crente fiel no Senhor, eu creio que é um curso que todos deveriam fazer. Todos deveriam fazer, e para poder ter essa segurança, essa paz, essa tranquilidade, para poder passar também para outros que estão ao seu redor. Então, para mim, está sendo muito bom. Agradeço aí a oportunidade de estar participando, né, dele. E vamos ver, quem sabe, aí os próximos descomplicados, né, que Deus está colocando aí no coração para a gente trabalhar, porque é muito bom. É muito bom poder fazer isso de maneira dedicada. Maravilha, maravilha. Antes de ouvir o Edilson, né, e a gente dar continuidade, eu quero fazer menção aqui, você que tiver sua Bíblia perto, né, ou no próprio celular, ou no computador, quando Paulo está falando sobre esses temas a respeito da ressurreição do corpo, a respeito do arrebatamento, a respeito da vinda do Senhor, 1 Tessalonicenses 4,18, Paulo fala algo que, a meu ver, deve ser o que norteia a nossa prática de pregação e de ensino sobre esse tema, né? Ou seja, qual é o norte, qual é a direção para quem crê, lê, estuda e prega sobre o assunto, né? É o que está escrito no versículo 18, 1 Tessalonicenses 4,18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, as palavras que Paulo aqui está mencionando são as palavras que ele acabou de falar. 1 Tessalonicenses é uma carta que aponta para esse regresso, né, para esse retorno de Jesus. É uma instrução para a igreja. Eu já falei aqui para vocês, eu acho que na primeira aula, que eu preguei uma série de sermões em cima desse livro, dessa carta, e o tema da série era, né, o que fazer até que ele venha? E me parece que Paulo está falando justamente sobre isso. É o cristão viver na perspectiva escatológica, ou seja, daquilo que é vindouro, do mundo vindouro, do Cristo que virá para redimir plenamente, completamente o seu povo. Mas como é que a gente vive? Essas palavras, elas são para amedrontar a gente? Elas são para nos deixar inquietos, desesperados? Não. Elas são para nosso consolo. Elas são para nos confortar. Saber que este mundo caído, que clama por redenção e que já experimenta parte dessa redenção em Cristo, pelo seu sacrifício, pelo seu sangue. Então, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, a gente já está redimido dos nossos pecados, né? Já temos a salvação eterna, mas ainda anelamos, é como se essa redenção plena, que ainda não aconteceu, fosse agora o motivo do nosso anseio, do nosso desejo, do nosso anelo. A gente quer que ele complete essa obra, né? Então, por isso que são palavras consoladoras. A mesma coisa Apocalipse. Se a gente lê com atenção, principalmente os 3 primeiros capítulos, a gente vai ver que a intenção de João, a intenção de Jesus, ao dar as palavras das coisas que vão acontecer, né, a João, não é para amedrontar, pelo contrário, é para mostrar que o trono, o verdadeiro rei, está sentado no trono dos tronos, ele é o Senhor dos senhores, e ele reina, ele já reina, né? A visão que João tem do Cristo glorificado é de um Cristo que já está reinando, ele já tem o governo sobre todas as coisas. Olha, então aí já fica uma deixa aí um pouco que a gente vai falar, por exemplo, sobre o milênio, né? Que é uma dúvida que a gente tem. Mas a pergunta é, será que nós duvidamos que Jesus já reina? Né? Será que a gente duvida das palavras dele quando ele disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra, né? Então, a gente precisa crer no que Jesus falou a respeito disso, né? Edilson, desista não, varão, você não baixa sua mão, não. Oi, pastor Alex, a paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor, pastor Diógenes e os demais aí do grupo. A semana passada até que eu falava o seguinte, que
esse livro de Apocalipse é um livro que, desde quando eu tive conhecimento que muitas pessoas tinham medo, não sei o porquê, de ler esse livro, eu sempre procurava ler e procurar entender o que é que tem dentro dele que as pessoas têm tanto esse medo. E uma das aulas, se não for engano, que o pastor Alex estava falando, fez a colocação lá em que esse livro é tão bom de pregar quanto os demais, até porque é, ele é cheio de simbolismo, sim, mas o porquê não fazer uma pregação em cima dele? E aí, sempre que eu leio esse livro de Apocalipse, já não li ele todo, isso aí eu sou franco dizer, não li todo, mas conheço uma boa parte dele, um livro muito bom quanto os demais da Bíblia, e aí acredito que, se eu já gostava de ler, procurar entender o que tem dentro dele, principalmente com essas aulas, agora é que eu vou procurar cada vez mais me aprofundar nele quanto os demais, os salmos, os evangelistas, outras cartas que tem na Bíblia, tanto no Velho Testamento quanto no Novo. Então, ele é um livro, eu considero, no meu ponto de vista, um livro muito rico, até porque, como o pastor Alex fez a colocação, que uma parte dessas coisas que tem dentro desse livro já se cumpriram. E outras partes que tem dentro dele é para encorajar, dar coragem a cada um de nós, para que nós possamos ter um consolo no futuro. E aí, eu vindo do trabalho há poucos instantes, eu ficava me perguntando, rapaz, como o tempo passou. E aí o pastor Alex, alguns minutos, falou, qual foi o ponto negativo? E aí eu faço uma colocação. O ponto negativo que foi, acredito assim, no meu ponto de vista, muito pequeno esse tempo, que poderia prolongar mais alguns dias aí pela frente, aí, alguns meses, quem sabe. Gostei muito dessas aulas aí. Muito bom, muito bom. E daí, hashtag fica a dica, né? Hashtag fica a dica. Então, minha gente, vamos seguir aqui, tá? Pastor Lucivar, um abraço, meu queridão, tá aí quietinho. Deus abençoe, muito bom ter o senhor aqui. Pastor Luiz também tá ali, ligadinho, né? Só quieto, só comendo, né, pastor Jorge? Só comendo. Muito bem, então vamos lá. Ó, a gente vai abordar hoje aquelas partes que a gente considera mais complicadas, mais difíceis, né? Porém, o que é que a gente vai fazer com esses textos? A gente vai abordar alguns desses textos, né? A primeira coisa que a gente precisa entender aqui nesse encontro 3 é como comparar correntes sem perder o centro, tá? O centro da mensagem não pode ser perdido em busca das correntes. Quando a gente fala corrente aqui, gente, são correntes de interpretação, correntes hermenêuticas, tá? Então, existem possibilidades de interpretação a respeito de determinados assuntos, sobretudo quando se trata do milênio, tá? Que é uma área que a gente tem, assim, uma certa dificuldade de entender como é que vai ser. Quando se trata de tribulação, a maioria dos crentes não querem passar pela tribulação. Maravilha! Eu costumo brincar e dizer, eu estou pronto para qualquer coisa. Se não for para passar, melhor. Agora, se for para passar, eu estou pronto também. Então, assim, mas não existe uma palavra definitiva sobre isso. Historicamente, a igreja discutiu esses temas e não se chega, né, a uma palavra totalmente definitiva. O que existe é o seguinte, é eu entender, compreender e, à luz da Escritura e das minhas convicções também, eu abraçar aquela que, na minha concepção teológica, faz mais sentido, tá? Faz mais sentido. Então, podemos divergir quanto à ordem, por exemplo, dos acontecimentos, quanto tempo vai ser, a gente pode ter divergência sobre essas coisas. O que a gente não pode é dizer, o milênio não vai acontecer e a tribulação também é uma coisa que também não vai acontecer. A grande tribulação, né? Essas coisas não vão acontecer. O que não pode é isso, tá? Então, sem perder a unidade quanto à vitória final em Cristo, né? Entendendo que esses temas, eles estão convergindo
para o final de todas as coisas, né? Então, toda divergência escatológica ameaça a fé cristã? É uma pergunta aí que eu quero que vocês respondam, né? O que é que vocês acham? Sim, ameaça, sim, divergência não era para existir, né? Toda diferença nega uma verdade essencial. Você pode responder aí, letra A, né? Ah, não, eu não acredito que ameaça. Nenhuma posição escatológica importa. Ixi, aí também, não sei, né? Ficou meio pesada essa afirmação. Nenhuma importa, não tem importância. E a letra C? Depende. É preciso distinguir centro, né? O centro do evangelho, o centro do que foi dito por Jesus, e distinguir, separar, diferenciar das questões secundárias. Olha aí, Camila, colocando letra C, né? Mas vamos passar. E o Felipe já falou que a gente vai passar pela grande tribulação. Então, vocês se preparem, se preparem, se preparem. Ah, então, Cristo no centro vai trazer a nós o quê? Convicção com humildade. Gente, eu costumo dizer, talvez os colegas pastores aqui presentes pode ser que pensem um pouco diferente, né? Mas eu costumo dizer que se tem uma área da teologia sistemática que eu não compro briga, é a escatologia. Eu não compro briga, tá? Por quê? Porque aí já é uma questão minha. Eu tenho um temor muito grande, porque os contemporâneos de Jesus, nosso Salvador, que eram religiosos, que conheciam a escritura que existia até então, que era a escritura do Antigo Testamento, e que foi essa escritura que Jesus disse: examinai, porque elas dão testemunho de mim. Os contemporâneos de Jesus, escribas, fariseus, saduceus, tinha uma escatologia problemática, né? Tinha uma escatologia bem esquisita. Mas escribas, fariseus, herodianos, todos os ramos do judaísmo da época de Jesus tinham uma posição escatológica. E a grande questão é, todas elas falharam, né, vergonhosamente, porque eles tinham uma visão do Cristo que viria diferente. E é por isso que eles rejeitaram o testemunho de Jesus de Nazaré, porque eles tinham uma perspectiva escatológica problemática. Então, assim, se tem uma área da Bíblia que a gente deve calçar as sandálias da humildade, todas, né? Mas se tem uma área que a gente precisa calçar a sandália da humildade, é a escatologia. Tá? A gente precisa entender que a gente não tem a palavra final dos detalhes. O que a gente sabe, biblicamente, a gente deve reafirmar, afirmar constantemente. Mas aqueles detalhes que fogem do nosso controle, a gente tem que ser humilde, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, né, pastor Jorge? A gente vai falar aqui sobre a questão dos sinais, que é uma coisa que tem divergências. Como é que são esses sinais? Ainda faltam, aí tem gente que faz até lista, né? Quais são os sinais que faltam se cumprir? Pronto, quando se cumprir esses daqui, a gente pode, né? Pode esperar, porque a trombeta vai ressoar, vai tocar e a gente já vai, né? Há outro tema, né? A tribulação, como eu já falei. A questão do arrebatamento, tá? Arrebatamento. A questão da oposição, a oposição que haverá, né, no final dos tempos, e a questão do milênio, tá? Então, a questão que vai orientar a gente aqui nesses 5 textos que a gente vai focar, né, 5 áreas e 5 textos principais que a gente vai focar, é como explicar as diferenças, sem esconder a mensagem do texto. Então, como fazer uma hermenêutica adequada para que a gente consiga pregar,
Então, a gente tem um centro comum, o eixo comum da escatologia cristã, tá? Tem a ver com o quê? 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, tem algumas questões bem importantes, né? O Senhor mesmo descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Isso é um eixo comum, e é algo que não deve ser negociado. Nós cremos no regresso, na parousia, no Apocalipse, nesse descortinar que aponta para o final da história. Nós acreditamos na ressurreição do corpo. Isso está, inclusive, no credo desde sempre, né? O credo apostólico, a igreja ampliou, mexeu no credo em determinados momentos, mas a crença da ressurreição do corpo sempre esteve presente no meio da igreja, né? E o que não negociamos de forma alguma, né? É isso que a gente não negocia. Cristo reina e voltará, então há uma convicção, independente do grupo evangélico brasileiro aí, há uma fé nisso, porque a Bíblia deixa claro. A gente crê que os mortos ressuscitarão, então isso faz parte da confissão comum. Nós cremos no juízo eterno, no juízo final, então Deus julgará com justiça. Nós cremos que Satanás será derrotado, né? Com exceção de uma seita ou outra aí que inventa um negócio aí para Satanás, né? Tem seita aqui no Brasil que Satanás é até corredentor, né? É corredentor. Tem uma seita aí famosíssima, né? Que vai dizer que o bode emissário, né? Aponta para Satanás e que parte do perdão dos nossos pecados foi colocado sobre Satanás. Isso é seita. A gente não acredita nisso. Nós acreditamos que Satanás será derrotado. Eu não lembro, pastor Diógenes, talvez aqui alguém se lembre, se tem algum grupo que diga que Satanás vai se converter no final, né? Do jeito que a coisa vai, né? Daqui a pouco vão inventar isso aí. Mas, assim, é uma crença comum, uma confissão comum. Satanás será derrotado, né? Plenamente, e o seu povo estará com Cristo, né? Seu povo aqui se referindo ao povo de Deus. Então, nós estaremos com Cristo. Ah, mas se vai ser no céu ou se vai ser na nova terra, pode ter uma divergência disso aí, né? Como é? Eu costumo dizer o seguinte, gente, para mim, estando na presença de Cristo eternamente, eu estou no céu. Eu estou no céu, tá? Para mim, a minha convicção de céu não é de lugar geográfico que está acima ou que desce do céu. Para mim, a presença de Cristo é o mais importante, né? Então, qualquer corrente hermenêutica deve servir a essas certezas. Aquilo que são certezas centrais, que faz parte da confissão comum, qualquer corrente deve servir a essas certezas. E nunca substituí-las, né? A gente não deve substituir essas verdades, tá bom? E aí, a gente tem 5 passos para a gente pensar aqui com relação aos textos difíceis. Pastor, quando eu estiver lendo um texto da Bíblia, eu vou dar um estudo na escola dominical, né? Sei lá, vou pregar. E eu estou percebendo que o texto ele tem algumas questões complexas ali. Então, o que é que eu faço, né? Começamos pelo que o texto diz aos seus primeiros ouvintes. Depois que a gente tentar entender com a cabeça dos primeiros ouvintes, por que é que eu falo tentar? Porque isso não é tão simples. Isso não é tão simples, tá? Porque a gente vai depender de materiais que apontam, né, explicam como é que os crentes de Tessalônica receberam aquela carta. Então, você tem que entender o contexto de Tessalônica, por que que Paulo foi tão enfático
a respeito da escatologia, especificamente em 1 Tessalonicenses. E depois, lá na segunda carta, ele vai consolidar algumas coisas. Então, primeiro entenda o contexto dos primeiros ouvintes. E depois relacione gênero. Aí você vai relacionar o gênero literário, o contexto, o conjunto das escrituras. Tá? Para você entender textos difíceis, você precisa fazer isso. Então, aí, no texto, observe palavras e movimentos. Para onde é que o verbo está apontando? É só para o futuro mesmo? Ou ele está falando também de algo que tem a ver com o dia a dia ali, do presente daqueles primeiros leitores? O contexto, leia o antes, o depois, contexto que a gente conhece como contexto imediato, né? A profecia, o gênero profético, ele não é a mesma coisa que o gênero epistolar. Uma carta, ela tem um estilo, um jeito doutrinador, orientador. A profecia, ela tem camadas que se sobrepõem. Você quer ver uma coisa? Como é que Pedro interpretou Joel, capítulo 2, no dia que ele pregou lá em Pentecostes, né? No dia de Pentecostes? Como é que ele interpretou Joel? Observe que há uma parte do texto de Joel, capítulo 2, que é escatologia pura. E Pedro consegue, pelo Espírito, né, discernir que há uma camada de Joel, capítulo 2, que não se cumpriu ali. Então, você tem que ler esses textos com atenção, para você saber, peraí, como é que Pedro interpretou isso aqui? Pode ser que a forma como ele interpretou Joel 2 me ajude a interpretar Daniel, me ajude a interpretar Zacarias, porque a forma como ele fez ali, inspirado, né, pelo Espírito de Deus, para interpretar um texto escatológico, e aí Pedro, ele parece que Pedro ali estabelece um critério. Há camadas no texto escatológico do que já se cumpriu e do ainda não, né? Aquilo que ainda não se cumpriu, que foi o que a gente viu na primeira aula, tá bom? Com relação ao cânon, ao texto escriturístico, né? Compare textos claros. Não vá logo... não, eu quero entender tudo que Daniel está falando ali. Gente, eu suspeito que nem Daniel entendeu 100% do que ele profetizou. Porque determinadas coisas... Por exemplo, Isaías. Isaías, ele fala do servo sofredor e tal. Aí, daqui a pouco, Isaías mistura coisas como já um reinado que está acontecendo a respeito desse prometido e que parece que vai acontecer tudo ao mesmo tempo. Na cabeça de Isaías, pode ser que ele tenha essa visão, né? Roy Zuck, por exemplo, no livro de interpretação bíblica, que ele vai falar um pouco sobre isso, né? Como era a visão do profeta? A visão do profeta era linear. Ele achava, o que eu estou dizendo aqui vai se cumprir tudo de vez. Só que isso é a visão de quem está profetizando sob a inspiração do Senhor, mas que não é o próprio Senhor. O profeta não é o mensageiro, perdão, o profeta não é o dono da mensagem. Ele é o mensageiro, ele é o porta-voz. Então, ele não entende completamente, tá? E a outra coisa é distinguir certeza e inferência. O que é uma inferência na hermenêutica? Toda inferência na interpretação bíblica é perigosa. Toda. Mas quando se trata de escatologia, a gente faz determinadas inferências porque a gente não sabe exatamente os detalhes, né? Então, aí os teólogos se sentem no direito, à luz da Bíblia e à luz dos primeiros intérpretes. Porque existe uma história, uma sequência. A hermenêutica bíblica, ela tem uma história. Ela não começou hoje. Então, os teólogos, os intérpretes desses textos, eles vão também olhar como é que
os primeiros cristãos interpretaram. Então, a partir dessa interpretação, ele pode fazer inferências? Pode. Quer ver um exemplo? Quando João está vendo as cenas catastróficas da abertura dos selos, do ressoar das trombetas, do derramamento das taças, quando ele está tendo essa visão, imagine você explicar o que você está vendo, se você não tem parâmetros, você nunca viu aquela cena. Não existem palavras no seu vocabulário do momento para você explicar. Então, pense aí, vamos pensar aqui em Machado de Assis. Digamos que Machado de Assis tivesse um vislumbre de como seria a sociedade brasileira do século XXI, né? E ele tentasse explicar como os jovens brasileiros se comunicam. Na época dele, são cartas, né? É escrita, aquilo que prevalece e tal. Imagine Machado de Assis tentando explicar dois jovens brasileiros conversando, usando cada um smartphone, trocando mensagens. Ele ia ter que se apropriar de palavras da sua época para tentar explicar aos seus contemporâneos o que ele está tendo, o vislumbre, né, que ele está tendo. Como é que as pessoas vão se comunicar? Porque eu, sinceramente, se ele falasse assim, olha, vai existir um celular Android, o outro com sei lá, né, eu nem sei o nome da maçãzinha lá, como é que chama o nome, entendeu? Aí os jovens, eles vão teclar na tela do seu aparelho celular. Aí as pessoas vão dizer assim, oxe, o que é aparelho celular? O que é teclar? Então, assim, a gente precisa entender que o texto escatológico, ele responde a uma visão, a um direcionamento, mas ele, na mente de quem está recebendo a inspiração, não é simples colocar isso em palavras. Aí também tem gente que força a barra, né? Por exemplo, eu já vi pessoas, né, pastor Jorge, dizer assim, tá aqui, o que João está falando desses gafanhotos, não sei o quê, isso aqui é a visão que ele teve da Segunda Guerra Mundial, né? Os tiros, as balas entrando no corpo das pessoas e tal, as balas que estão passando Você já viu aquelas cenas de guerra, quando está passando aqueles projetos, né? No céu e tal, aí é isso que ele está vendo. Aí já é um problema. Mas é uma inferência, isso se chama de inferência. Tranquilo? Pronto, pastor Diógenes, e aí, até aqui, jogue duro aí. É interessante esse tópico aqui. Essa semana eu estava falando para os alunos do seminário de Niterói sobre a interpretação do livro de Ruth, e uma das coisas que a gente estava falando foi sobre não se precipitar em ler e aplicar o que está ali sobre a nossa ótica aqui, né, de cristãos que estão vivendo no século XXI, porque a gente pode fazer a leitura daquele texto de Ruth e simplesmente tornar tudo simbólico, né? Boaz é Jesus, Noemi é Israel, né? Ruth é a igreja, assim como é feito por vezes no livro de Cantares, né? Ali a relação de Cristo com a igreja, e não há nenhuma inferência acerca disso, né? A gente tem que entender como foi dito aqui, o que é que o texto significou para aqueles leitores primeiro, como é que aquilo pastoralmente se aplicou. O texto de 1 Tessalonicenses, antes de ser um texto para estabelecer cronologia do que vai acontecer quando Cristo vem segunda vez, era tratar de um problema que era os cristãos estavam morrendo por conta da perseguição e os vivos achavam que quem morria antes de Cristo voltar, que não se salvaria. Então, a palavra que Paulo está trazendo ali é uma palavra de consolo. Não, Cristo vai vir quando vier, os mortos dele, de forma alguma,
serão esquecidos, mas pelo contrário, né? Eles serão ressuscitados, depois os vivos vão se encontrar com o Senhor para sempre. Então, é trazer consolo, dizer, quem estiver vivo, passando por essa tribulação, ou quem estiver morto, no final de tudo, não é o mal que vai prevalecer. O que vai prevalecer é a vitória em Cristo Jesus, né? Agora, essas inferências do que vem antes, do que vem depois, a gente acaba fazendo posteriormente, mas não é o mais importante. Isso é um recurso secundário. A gente tem que entender o primário daquilo que está sendo passado. Então, a gente tem que suplantar essa tentação de já fazer as nossas conjecturas, jogar como verdades e desprezar aqueles que pensam diferente, né? Perfeito, perfeito. Camila está falando aqui, uma vez perguntei para um pastor o significado das bestas que a Bíblia fala, e ele mesmo falou que ele estava falando sobre característica de cada país, ou algo assim, não sei se é assim ou não. Ó, veja bem, Camila, inclusive, poderia entrar, né, nessa aula de hoje, né, essa questão de textos complexos, só que a gente acabou tendo que selecionar. Mas veja bem, primeiro, a gente tem que entender o que é besta nesse contexto da igreja primitiva, do primeiro século. Então, assim, todo animal feroz, ele costuma ser um animal de muita força. Então, a ideia de besta na Bíblia tem a ver com essa força, com esse poder. Então, é a associação imediata que a gente faz. Se a gente pegar figuras, por exemplo, no livro de Daniel, principalmente Zacarias, se eu não me engano, quando fala, por exemplo, de chifre, até no livro de Salmos, né? Quando fala de chifre, está falando também de poder. Então, historicamente, a gente entendeu que a besta que emerge da terra, a besta que emerge do mar, eles são figuras históricas que têm relação direta com o quê? Com o poder, né? Então, por exemplo, quando você vê Daniel, capítulo 7, por exemplo, que vai falar sobre grandes animais, são 4 animais, e aí ele explica, né? São 4 reis que se levantarão da terra, tá? Daniel 7:23, ele vai falar, o quarto animal será um quarto reino na terra. Então, quando a gente olha, lembra que eu falei para vocês que a simbologia apocalíptica, ela precisa ser comparada com a simbologia do Antigo Testamento, que aí isso facilita para a gente. Então, a besta, ela tem essa relação. Algumas pessoas, alguns intérpretes vão ligar diretamente à besta a figura do anticristo, tá? A figura do anticristo. E essa figura do anticristo, para alguns, é uma figura escatológica futura. Então, há pessoas que veem o anticristo como algo que é futuro. Aí eu vou dizer para vocês aquilo que eu entendo, na minha perspectiva até hoje, e que eu estou aberto a melhorar essa perspectiva a cada dia, né? Estudando, lendo a Escritura. Essas figuras, a meu ver, elas são cíclicas. Ao longo da história da humanidade, vai se levantar sempre poderes, sejam eles humanos, de fato, né, como homens, por exemplo, figuras como Hitler, né, figuras como Nero, figuras horripilantes que a humanidade já viu e que foram extremamente perversas e que foram danosas ao povo de Deus, trouxeram muito dano. Essas figuras, elas são cíclicas. Qual é a diferença? Aí a gente tem que lembrar das dores de parto. Lembra das dores de parto? A gente precisa entender que, assim como as dores de parto, elas tendem a aumentar até que chegue o parto, o nascimento da criança, então, essas figuras que não são uma pessoa específica, algo específico, elas vão aumentando até se tornarem pior, né? Então, elas vão se tornando cada vez mais pior, tá certo? Mas
É óbvio que aqui é uma explicação rápida para muita coisa que os textos bíblicos apontam, né? E aí tem que buscar, né, um pouquinho mais. Mas o livro de Daniel, ele é chave, né, para entender isso. A gente constata que, pelo que está escrito ali, e pelo contexto do Império Romano, aquelas bestas, elas representam poderes políticos, e há quem diga, por exemplo, que a besta que emerge do mar, em Apocalipse, tem a ver com quantidade de pessoas. A figura do mar em Apocalipse, você vai ver isso. Agora, tem que ler com calma, né? O texto de Apocalipse. Toda vez que aparece mar, água, no livro de Apocalipse, está se referindo a uma quantidade absurda de pessoas. Então, há quem diga que a besta que emerge do mar tem a ver com essa figura mais política. E a besta que emerge da terra tem a ver mais com essa figura religiosa. Tá bom? Então, essas são aí possibilidades hermenêuticas, né? Vamos dizer assim, né? Para a gente não fechar aqui o assunto. Vamos lá. O texto fala com mais força que as nossas inferências. Então, quem não entendeu ainda o que significa inferência? Inferir é você colocar algo que o texto não diz, mas que, por inferência, você consegue fazer essa associação, tá? Então, a certeza explícita. O que é que está explícito? Afirme com convicção que a passagem declara: Cristo voltará, os mortos ressuscitarão, os crentes serão reunidos, o mal será vencido. Ok. Agora, inferência interpretativa. Explique com humildade como você relaciona as passagens. Por exemplo, a questão da tribulação, as etapas da vinda. Tem gente que faz lá um ciclo de 6, 7 etapas e bate com toda a convicção que vai ser daquele jeitinho. Isso é perigoso. A questão do sentido dos 1000 anos. São 1000 anos literais ou não? Então, a gente tem que ter cuidado, né, com essa analogia, com essa comparação. Só você pegar textos da Bíblia que falam sobre tempo, né? Sobre tempo. Para Deus, tempo é igual para a gente. Isso já fica claro na Bíblia que não. Então, acreditar que os 1000 anos é literal é muito problemático. É muito problemático. Não, pastor, vai ser 1000 anos, porque a Bíblia está dizendo aqui, ó, está aqui, é 1000. Então, não existe isso de que não vai ser 1000. A gente tem que ter essa cautela, né? Porque tempo para Deus não é exatamente a mesma coisa que tempo para nós, seres humanos. Essa coisa do calendário, do cronológico, do dia de 24 horas, para nós é de um jeito, mas Deus é atemporal. E isso aí já quebra completamente. Então, observe que quem está acostumado aqui com essa linguagem mais teológica, né? Que para entender uma questão escatológica, eu preciso entender o caráter de Deus, quem Deus é, eu preciso entender as características, os atributos de Deus. Porque senão eu coloco tudo dentro de a mesma panela, né? Então, a questão da ressurreição, primeira ressurreição, como é que vai ser isso? Há quem diga que vai ter uma ressurreição só. Cristo volta, ressuscita todo mundo, já, governa todas as coisas, o juízo já aconteceu e pronto. Eu vou ser bem sincero, eu acho que a maneira mais simples de explicar, a gente se livra de um monte de perrengue, né? Mas há quem não goste de simplicidade, né? E aí vai buscar outras questões. Quando a escritura silencia, não transforma possibilidade em doutrina obrigatória. Então, aquilo que não está totalmente fechado, batido o martelo na escritura, a gente tem que ter o cuidado de não transformar isso numa doutrina obrigatória. A não ser que, veja bem, pastor, um exemplo, a UISCB vai aprovar uma síntese doutrinária e lá deixa muito claro como é que vai ser a escatologia. Ô, irmãos, eu não tenho dificuldade nenhuma de abraçar
e tomar como minha. Não tenho. Porque, assim, primeiro, que eu confio nos pastores da UISB, a gente não vai aprovar um documento herético, eu já parto desse princípio, né? Segundo, que escatologia é uma questão, como eu já falei para vocês, que não dá para você comprar uma briga. Agora, por exemplo, na parte de pneumatologia, na parte de cristologia, aí o negócio já fica mais difícil. Aí eu vou ter que fazer uma opção. Opa, isso aqui foge demais daquilo que eu creio. Um exemplo, digamos que a UECB coloque lá, não, porque os crentes congregacionais são obrigados a buscar o batismo com o Espírito Santo como a segunda bênção, e eles vão ter que falar em outras línguas, e isso é pneumatologia. Aí eu vou dizer assim, ih, rapaz, a denominação pentecostalizou, eu não vou conseguir crer e pregar isso. Eu vou ter dificuldade. Por quê? Porque aí já entra uma convicção muito enraizada, que tem a ver com a nossa cristologia, que tem a ver com a nossa pneumatologia, tá? Não é uma coisa que eu considero secundária, entendeu? Não é uma coisa que eu considero secundária. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio. Então, o primeiro texto que a gente vai trabalhar aqui, se vocês estiverem com a Bíblia perto aí, melhor ainda, né? Nada. Luiz, vigia. Ó, Mateus 24, Jesus ensina como atravessar os sinais. Para nós, muito mais do que ficar quantificando sinais, né? Pessoal, toda a tragédia que tem, meu Deus, aí o povo pega isso aí, coloca, tá vendo? Olha, mais um sinal. Gente, isso aí já aconteceu quantas vezes nos últimos 2000 anos? Então, a gente tem que ter cuidado, né? Ficar quantificando. Claro que vai aumentar a intensidade. Aí sim. Agora, por exemplo, teve um terremoto não sei aonde. É um sinal que Jesus está voltando. Calma, calma, né? A gente tem que olhar para a história. Quantos terremotos já aconteceram? Então, tenham cuidado para que ninguém os engane. Opa, Jesus ele deixou claro que vai ter gente tentando enganar. Não se assustem, ainda não é o fim. Aquele que perseverar, aquele que ficar firme, né? Até o fim, será salvo. São afirmações categóricas que apontam para a gente o seguinte: irmãos, pastor, o senhor está dizendo que eu não posso falar dos sinais? Eu não estou dizendo isso. Mas, em vez de ficar especulando sobre os sinais que faltam se cumprir, diga para os irmãos como é que eles devem se comportar diante dos sinais. Então, o que é que Mateus 24 aponta? É que, diante do engano, a gente tem que ter o quê? Discernimento. Diante das guerras e de rumores de guerras, o que é que a gente tem que fazer? Não ficar em pânico. Ó, fica firme. Ainda não é o fim. Então, a gente tem uma contribuição a dar muito maior do que ficar especulando, contando sinal por sinal. Aí leva 40 minutos explicando, tintim por tintim, de cada sinal. E os crentes saem dali dizendo assim, meu Deus, você viu? Olha o sinal tal, o sinal isso e o sinal daquilo. Ó, mas só falta o sinal tal, você viu, né? Ainda não aconteceu. Jesus não foi pregado em todas as nações. Então, é sinal que vai demorar ainda, irmãos. Aí, ó, vamos contar aqui quantas tribos ainda não tem a Bíblia traduzida. Aí começa aquela maluquice e a gente não ensina para as pessoas. Ó, vai ter perseguição? Vai. Como é que a gente deve andar? Ah, eu não creio, não, que a igreja vai passar pela grande tribulação. Vai dizer isso para um crente que mora na Arábia Saudita? Vai dizer isso para ele? Vai dizer isso para um crente que mora na Nigéria, em determinados lugares da Nigéria? Que ele, irmão, você não vai passar pela grande tribulação, não. Porque na cabeça dele, ele está vivendo a grande tribulação. Ele está vivendo.
Entendeu? Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, né? De buscar fidelidade. O papel da igreja não é ficar especulando se a gente vai passar ou não. O papel da igreja é dizer, olha, você precisa estar pronto para qualquer coisa. Aquele que perseverar até o fim, ó, aquele que ficar firme, aquele que não negar o seu testemunho. Porque hoje os crentes estão negando o testemunho por causa de um forró, gente. O povo tá negando. Ah, eu creio que Jesus vai voltar. Aí chega no mês de junho, aqui no Nordeste, um bocado de crente desvia da igreja, vai dançar o forró, fica 2 meses fora da igreja, toma os licor, tudo que tinha de tomar, aí depois volta para a igreja com a cara lavada, né? E a gente abraça a pessoa, venha, meu filho, venha, vai que dessa vez agora dá certo, né? Então, assim, as pessoas estão negando a fé por tanta bobagem. Então, a escatologia aponta para, muito mais do que especulação, aponta para esse dever da gente buscar mais ao Senhor com fidelidade, né? O evangelho, alcançar as nações, sim, a gente tem que pregar o evangelho, só que a gente não tem a agenda de Deus nas mãos, não tem. Eu gosto muito de um testemunho que o Ronaldo Lidório conta, quando ele começou o projeto lá, acho que é o Amanagé, né, que é um projeto de captação de povos não alcançados, de entender, né, quais são as regiões, que aí ele conta de uma situação em que ele achou que ele chegou lá, né, para fazer um diagnóstico antropológico, missiológico, e não sei o quê. Meu irmão, já tinha, se eu não me engano, 6 ou 7 igrejas plantadas por um irmão que nem formação nenhuma teve. Ele disse que estava num culto de missões e o pastor disse, olha, você precisa pregar Jesus onde Jesus ainda não foi pregado. O camarada entrou na mata e só saiu de lá depois que ele encontrou um povo que ainda não conhecia Jesus. E esse homem começou a plantar e ali já tinha uma liderança de pessoas das próprias tribos, ele pregando o evangelho. A gente não tem agenda de Deus, a gente não sabe exatamente quantos de fato são. Então, o evangelho, ele vai ser propagado, ele vai ser anunciado. Mas a gente tem que ter cuidado para não colocar isso como um sinal tão concreto que, a partir de nossos dados, a gente possa dizer se ele já se cumpriu ou não, né? Então, os sinais, eles estão produzindo curiosidade ansiosa ou perseverança fiel? O povo tá mais curioso ou o povo está realmente querendo ser fiel? Fala, pastor Diógenes. Pastor, Jesus, logo depois desse sermão, ele cita algumas parábolas. E essas parábolas que vêm depois, elas estão para confirmar justamente todos esses dados que nós estamos colocando em tela. Jesus não cita esse sermão escatológico para a gente ficar calculando datas. É uma resposta a uma observação que foi feita pelos discípulos, né, sobre a grandeza do templo em Jerusalém. Jesus vai dizer, está vendo essa grandeza toda aqui? Não vai sobrar pedra sobre pedra. Então eles perguntam quando é que isso vai acontecer, quais são os sinais. Aí Jesus passa a citar, e as parábolas que vêm depois estão aí para dizer o seguinte, olha, vai ser repentino. Você não sabe quando vai acontecer. Então, vigiem, estejam prontos, e enquanto não vem, trabalhem. Então, a parábola das 10 virgens, para além da gente ficar dizendo, né, que o noivo aí é Jesus, que as lamparinas aí é o azeite do Espírito Santo, essas coisas, a moral da história é estejam atentos, que você não sabe o dia em que essas coisas vão acontecer. A parábola dos talentos, trabalhe, não enterre os talentos de vocês, trabalhe para avançar o reino, né? O grande julgamento virá e eu vou recompensar aqueles que trabalharem bem com aquilo que eu coloquei nas suas mãos. Quando é que a gente vai estar trabalhando pelo Senhor? Quando vocês me deram de comer, de beber, me vestiram, quer dizer, Jesus dizendo, enquanto essas coisas não são consumadas, esteja atento e trabalhe. Então, esse foco é da perseverança e não apenas da curiosidade. Recentemente aqui, pastor Alex, trouxeram um pastor para estar falando sobre escatologia aqui no Conselho de Pastores. E eu fiquei horrorizado,
Porque eu conheço o pastor, já um senhor de idade, que eu reputava assim, ter muita experiência, e ele dizendo que o telescópio espacial Hubble já captou umas imagens no céu, e ali se refere à besta, ao dragão. Aí a gente percebia, né? Os camaradas que são mais sérios, um olhando para o outro, assim, passando a mão na cabeça, né? O cabo que convidou, dizendo: Meu Deus, o que foi que eu fiz? Quer dizer, são essas especulações, essas inferências que estão sendo feitas para além do que está escrito. Está trazendo o quê? Está trazendo edificação, perseverança ou pânico, né? E ansiedade? E aí, o ímpio, ele nada de braçada na hora dessa, né? Porque ele vai dizer, tá vendo aí como é que dá para confiar e acreditar nesse povo? Porque eles são tudo doido. Esse povo não é normal. Porque, gente, quando a gente fala de uma coisa que está claro na Escritura, a gente tem em nossa defesa que a gente crê em algo que está escrito. Agora, quando você fala uma pérola dessa, como é que você prova um negócio desse? Que o Hubble pegou as imagens e que aquilo... Como é que você prova um negócio desse? Aí as pessoas vão dizer, porque uma coisa é você crer no que está escrito, aí é uma questão de fé. E que um jornalista, por exemplo, sério, ele vai até respeitar. Só se for um maloqueiro, né? Porque tem de tudo também no Brasil. Mas se for um jornalista sério, ele vai dizer, não, gente, aí é uma questão da fé, da igreja, naquilo que está escrito no texto tal. O cara até cita o texto bíblico, entendeu? Você crê naquilo que está escrito. Agora, quando você fica especulando, você atrai para você a dúvida daqueles irmãos. Aí, ó, o pastor, na época da Covid aí, falou que era pandemia, que Jesus ia voltar nos próximos dias, e não sei o quê, e que aquilo era um sinal que Deus estava dando. E aí os crentes depois ficam assim, cadê, pastor? Foi o que aconteceu? O que eu vi foi a apostasia. O que eu vi foi um bocado de gente esfriando, desanimando, entendeu? Então, assim, sinais não quer dizer que as pessoas vão, né, se dobrar, se render diante do Senhor. Então, a gente tem que ter equilíbrio. Então, as pessoas me perguntavam, eu dizia assim, gente, ó, já aconteceu ao longo da história humana uma série de fenômenos. É Deus, pode ser um sinal de Deus chamando a gente para mais perto dele? Pode. Mas será que isso vai acontecer? É só você olhar Apocalipse. Não é porque a trombeta tocou que o povo está tudo de joelho já, arrependido, buscando a Deus, não? Não é. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Mas vamos avançar. E qualquer dúvida, gente, vai colocando no chat, levanta a mão, abre o microfone e vamos seguir. Então, o discípulo atento sabe como responder, tá? Então, como é que você vai se comportar diante do que Mateus está falando dos sinais? Não vai se deixar enganar, não vai se assustar, vai permanecer firme, vai proclamar o evangelho e vai vigiar. Então, não é proibido falar dos sinais. O que não pode é você gastar 40 minutos só falando dos sinais. Gaste 15 e gaste o restante dizendo, irmãos, e aí, diante de todos esses sinais que já se cumpriram e alguns que vão se cumprir, e outros que são cíclicos, que vão ficar se repetindo, o que é que nós temos que fazer? É isso que a gente deve se conscientizar como pregadores, como professor de escola dominical, tá? Porque senão a gente vira um investigador, vira especulador, vira tudo, menos pregador do evangelho, né? E evangelho, diga-se passagem, que é uma boa notícia, né? Então, Jesus desloca o foco da curiosidade sobre datas, né? Para a fidelidade dos discípulos. O camarada vai explicar sobre o anticristo, ele, em vez de pegar as características que a Bíblia diz sobre o anticristo, ele fica meia hora especulando quem é o anticristo. Eu acho que é Elon Musk, eu acho que é Donald Trump, não, eu acho que é Lula, porque eu não gosto dele. Ah, não, aí fica uma especulação do inferno. Me perdoe, mas eu estou sendo honesto com vocês. A vontade que dá é levantar e ir para casa. Eu, num culto desse aqui de hoje, estava, meu Deus do céu.
eu fico me coçando, meu Deus do céu, eu vou embora, porque, né, não é possível que eu vim para aqui para ficar ouvindo especulação. Então, pregue o evangelho, pregue a boa notícia, proclame. Irmãos, o nosso papel é estar vigilante, é estar atento. Olha, os sinais existem. Olha, as características do anticristo são essas, essas e essas. Agora, será que vai ser uma pessoa? Ou será que vai ser toda uma instituição, um sistema que é todo armado para ser contra Cristo? Eu estou pronto para as duas coisas. Se for um grande imperador poderoso, né, que vai dominar todas as coisas, ou se forem 10 chifres, aí o pessoal fala, né, quando fala de 10 chifres, aí o pessoal já falava como é, gente? Aquele grupo de países, como é que chama o grupo de países? É o G10, G20, sei lá. Não tem um negócio desse? Tem o G7, tem o G20. Tem... É a União Europeia. Então, esses organismos internacionais, eu já vi muita gente especulando em cima disso. Pode ser isso? Pode. O que não pode é a gente bater o martelo e dizer, é isso, a ONU é o anticristo. Sabe? Aí você vai pegar as características de poder econômico, poder religioso, poder político. Ok. Casa muita coisa? Casa. Esses organismos internacionais, de fato, eles são contra Cristo, na sua maioria. Eles têm uma agenda cultural que é diabólica, que é contrária ao evangelho, na sua grande maioria. Mas daí eu dizer que isso é o anticristo, é problemático, tá? Então, a gente tem que ter esse temor. Eu costumo dizer que é temor. É você pregar a palavra com o temor de entender que você não está acrescentando, que você não está inventando, que você não está colocando palavras na boca de Deus. Eu prego, gente, com muito temor com relação a isso. Porque você dizer que Deus está dizendo algo na Bíblia e que não bate com o que de fato Deus está dizendo, é preocupante. É preocupante. O nosso texto 2, ainda em Mateus 24, né? A gente tem algumas informações em Mateus 24 que também são claras e que a gente deve falar mais sobre elas. A vinda do Salvador será visível. Então, não existe esse negócio que voltou secretamente, né? Que ele já está entre a gente aqui. O Henrique Cristo, tomador de cachaça, sem vergonha, que tem um harém só dele, né? Dizendo que ele é Jesus. Entendeu? Quer dizer, você tem um monte de gente maluca no mundo. Tem um monte de gente aí dizendo que é Jesus, que é Cristo, que é não sei o quê. Então, assim, a vinda... Vocês dão risada, né? Quem está falando aqui sou eu. Eu é que me comprometo depois, né? Com... Então, a vinda será visível. E o dia é desconhecido. As seitas que a gente tem, famosas aí no Brasil, a maioria delas nascem dessa confusão de querer determinar data. Então, gente, não perde tempo com isso, não. Ah, irmãos, é porque eu fiz uma conta aqui, eu já vi crente tradicional dizendo isso. Não, porque eu fiz as contas aqui e que a gente está fechando mais ou menos aí 7.000 anos da humanidade, né? Então, eu acredito que quando fechar os 7.000 anos é quando Jesus volta. Aí fica essa confusão, né? Esse calendário que as pessoas ficam tentando especular o tempo todo. A gente perde tempo com isso. Então, Mateus 24, 30, né? Verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Isso tem muito a ver com a minha convicção pessoal escatológica. Eu acredito numa vinda que já é com poder, com glória, e que é definitiva. Esse negócio que ele vem, aí, né, passa um tempo, depois ele volta, a igreja já está com ele, daqui a pouco a igreja toma ali peia dos ímpios. Eu, particularmente, eu tenho dificuldade de entender isso. Então, a vinda
de Cristo, ela é visível. Mas ela não é só visível, ela é gloriosa. Cristo reunirá os seus escolhidos e encerrará a opressão, tá? E aí o texto deixa claro, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Ninguém sabe. A gente não pode estabelecer datas. A gente não pode ficar o tempo todo querendo fazer conta, né? Então, a certeza da vinda sustenta a vigilância. A data desconhecida impede a presunção. A presunção, a arrogância de querer determinar, né, a agenda de Deus, dizer como é que vai ser todas as coisas. Então, isso baixa a nossa bola. Não saber, né, exatamente quando. E isso tem a ver também com a nossa prontidão, né? Como o pastor Jorge falou, a parábola das virgens, né? A parábola dos talentos, que Jesus conta depois do sermão profético, apontam para essa vigilância que ele espera de nós. E que os crentes pregam muito menos sobre isso e pregam muito mais sobre especulações, né? Especulações. Então, os sinais formam discípulos, não calculadoras, né? Então, o que é que o texto aponta para a gente? Discernimento, cuidado para que ninguém vos engane, coragem, fiquem atentos e não se assustem, aí tem que ter coragem. Ah, não, eu vou mudar aqui a minha pregação porque, né, para agradar a B ou C. Não, gente. O mal vai prosperar, vai galopar na sociedade, sabe? A gente vai viver tempos difíceis. Então, a gente tem que estar realmente corajoso, perseverante, tá? A gente precisa entender a nossa missão, a gente precisa entender a nossa vigilância. Isso aqui é para a gente lembrar, né, dos textos e reforçar aquilo que a gente já falou. Então, lê as notícias à luz da Bíblia. Não force a Bíblia a caber nas notícias. É errado você ficar o tempo todo procurando notícia e tentando achar, né? Eu sou Nostradamus agora, né? Eu vou achar aqui um versículo da Bíblia. Gente, pelo amor de Deus, a todo ano de política é uma nojeira, os crentes pegando o versículo para querer dizer que está acontecendo alguma coisa no Brasil e que é um cumprimento de um texto bíblico. É uma confusão, gente. É uma confusão. Agora, a moda agora é os crentes fazendo vídeo e falando Augusto Cury é a cura, né? Aí os crentes falam, é a cura, que Deus vai trazer a cura. Eu já vi gente fazendo isso, gente. Meus algoritmos me odeiam, porque eles ficam indicando umas porcarias dessas para eu perder meu tempo. É complicado, gente. Faz como para treinar meus algoritmos. Se tiver um jeito, aí vocês me falam. Alguém levantou a mão? Acho que foi Edilson. Foi Oi, Edilson. pastor. Fala, Eu estava querido. lembrando, não sei onde é, agora não me lembro onde é a passagem, mas uns sinais também que diz que quando essas coisas estiver para acontecer ou está acontecendo, não sei, que, por exemplo, se tiver dois homens no campo, um vai ser levado, o outro vai ser deixado, se dois estiver no telhado, um será levado, o outro será... Aí é isso que eu queria também entender, que é um dos sinais, não é isso? Perfeito. Eu estava lendo hoje, deixa eu ver se eu vou lembrar o autor aqui agora, e ele fala que Mateus 24, ele tem, é, ele tem essa sobreposição de tempos. O que são tempos sobrepostos? Tempo muito próximo daquilo que é o contexto do que o Império Romano impunha aquela região, né, que Jesus está, e ele tem ciência disso, tá? Mas também aponta para o futuro, tá certo? Para o futuro. Quando se trata dessa questão de Mateus 24, boa parte das coisas que estão descritas ali se cumpriram no ano 70. Se cumpriram no ano 70. Se você pegar relatos como... Como é o nome daquele historiador, gente? Flávio José. Flávio José. Se você pegar relato de Flávio José sobre esse período, você vai ficar assustado e você vai ver que muita coisa bate com o que Jesus ali
alertou, né? Então, quando ele fala de 2 que vão estar no campo, um será tomado, um será deixado, 2 que estarão na cama, é claro que a gente tem que entender também o seguinte, Jesus está falando ali sobre a necessidade da vigilância, inclusive. Você não deve se preocupar se você será aquele que não será tomado. Você deve viver de tal maneira que seja aquele que vai ser tomado, né? Então, a ideia dessas partes, né, do texto, é de vigilância o tempo todo, é de mostrar, né, como nós devemos proceder diante disso. Agora, é o que eu estou dizendo. Quando se trata de Mateus 24, boa parte de Mateus 24 se cumpriu no ano 70, quando foi a invasão, né, do general Tito, a tomada de Jerusalém, o morticínio, né, que houve ali na cidade, por conta daquela tomada, e que isso foi um cumprimento imediato, né? Era necessário isso acontecer, porque aí algumas pessoas não entendem, né? Poxa, algo tão brutal aconteceu, mas havia uma necessidade da dispersão judaica e da quebra da centralidade do culto da antiga aliança, né? O templo precisava ser destruído, o culto da antiga aliança precisava ser desfeito, e isso era um cumprimento escatológico que tinha que acontecer. Porque imagine a confusão que ia ser, gente, até hoje, se aquele sistema da antiga aliança se perpetuasse até os dias de hoje, como isso seria uma confusão, tá? Eu não sei se o pastor Jorge quer complementar, porque essas perguntas de pronto assim, a gente não consegue organizar totalmente, né, as ideias para responder com um grau de fidelidade completa, né? Não, mas é isso mesmo. Parte já é o que eu creio também. Parte foi cumprida, né, com a invasão do general Tito a Jerusalém. Isso aí, inclusive, é o foco inicial da pergunta, né, que é feito pelo discípulo de Jesus. Como é que uma edificação tão forte, tão imponente daquela iria ao chão, né? E Jesus profetiza que aquilo iria acontecer, mas também pode estar apontando para um período de grande tribulação, né, diferenciada, que vai acontecer para frente. Mas foi o que você falou, o objetivo não é assustar nem ficar contando quando vai acontecer, mas é manter a vigilância e trabalhar para o Senhor enquanto ele não vem. Perfeito. E também, assim, gente, é uma coisa que aí eu vou ser honesto com vocês. Eu preciso me aprofundar mais. Aqui no Brasil, quem tem pesquisado muito sobre isso é o. Eu sempre confundo se é o Franco Ferreira. É o Franco Ferreira, né? Ou é o outro pastor lá que o pai tem o mesmo nome? Se alguém puder me lembrar aí. Porque, assim, pesquisa aí, pastor Jorge, Por Amor a Sião, um livro recente, eu acho que é Frank Ferreira mesmo, Por Amor a Sião. A gente tem que entender o seguinte, há aspectos da escatologia, gente, que inegavelmente têm alguma relação com Israel. Isso é inegável. O problema é que o dispensacionalismo ele trouxe uma confusão muito grande, como se Deus tivesse 2 povos. Deus não tem 2 povos, Deus tem um único povo. Então, o que a gente precisa separar é isso. Agora, que existem algumas profecias que escatologicamente apontam para algum grau de redenção do povo de Israel, alguma coisa nesse sentido, eu acho que isso é inegável. É inegável. Então, o que é que a gente tem que buscar aí? O equilíbrio. Mas, voltando a dizer, como a proposta aqui é a escatologia descomplicada, a gente está focando mais naqueles aspectos que a gente deve dar maior atenção. Mas eu não posso deixar de dizer para vocês, existem perspectivas de gente séria, de gente que estuda há muitos anos, a respeito dessas coisas, e eu acho que vale a pena a gente, pelo menos, ouvir. Ah, pastor, não tenho como comprar o livro agora. Tem vídeos aí do pastor Franklin explicando, né, um pouco dessa mudança que ele teve, que não é, eu acho que não chega a 10 anos,
que ele mudou um pouco a perspectiva escatológica dele, inserindo mais elementos dessa questão que envolve Israel, tá? Então, a gente não pode... E isso tem uma série de coisas, né, a respeito desse tema. Mas vamos para a parte descomplicada, porque eu estou sentindo que vocês estão querendo complicar, né? Brincadeira, brincadeira. Vamos lá. Então, João 16:33 aponta que a tribulação já pertence à caminhada cristã. Então, Jesus ele nunca excluiu a tribulação da vida cristã, tá? Então, no mundo vocês terão aflições. Se você pegar, gente, se você tiver coragem, pegue esse texto no original, a palavra aflições, o que ela significa. Isso aqui é um instrumento da agricultura antiga, do Israel antigo, que era usado para revolver a terra, tá? A palavra aflições, ela tem a origem nesse instrumento antigo que era usado pelos agricultores daquela época. Eles pegavam e revolviam a terra com aquele metal. Agora, veja, por que Jesus usou um elemento como esse para se referir às aflições que nós vamos ter? Então, tribulação, quem quiser fugir de tribulação vai ter que deixar de ser cristão, porque o cristianismo não promete uma vida sem tribulação, tá? Então, é uma ocorrência necessária. A promessa falsa que a gente ouve aí, fidelidade garante a ausência de sofrimento. A frase pare de sofrer, ela não foi cunhada no céu. Pode ter certeza. Pode ter certeza que, no mínimo, 2 demônios se reuniram, fizeram ali um esquema e sopraram isso no ouvido de alguém. Pare de sofrer, e botaram na porta da igreja. Pare de sofrer. Com certeza não tem nada a ver com cristianismo, não tem nada a ver com o evangelho, gente. Não tem. E aqui não é implicância, preciosismo, arrogância, não. É porque quando você olha para o evangelho que Jesus ensinou, que os apóstolos ensinaram, a gente não vê a mínima coerência com esse tipo de promessa falsa. A promessa de Cristo é que nós vamos encontrar nele paz, que ele vai nos encorajar e que ele vai nos dar vitória em meio às aflições, né? Então, nossa esperança não é escapar de toda dor, mas pertencer ao Cristo que venceu. Então, é isso que a gente deve pregar, né? Isso consola, né? Isso consola, isso edifica o nosso coração, né? Então, a tribulação, a grande tribulação, reúne dimensões complementares. Então, a gente tem algumas coisas que já aconteceram, como, por exemplo, a queda de Jerusalém. Isso é uma dimensão que faz parte. A perseguição ao longo da história, como eu já falei. Não adianta você dizer, você que está aqui confortável, no ar-condicionado da sua igreja, tudo bonitinho, ninguém vai lá te incomodar, no máximo um vizinho chato que bota um som alto para atrapalhar o culto, né? É o tipo de coisa que a gente vê. Mas pega os nossos irmãos pioneiros de determinadas cidades aqui do Nordeste brasileiro, por exemplo, que iam fazer o culto e o povo jogava pedra no telhado, enchia o templo aqui na Bahia, algumas cidades a gente chama de balão. Jogaram um balão no meu telhado. Sabe o que é balão? O povo pegava jornal, fazia suas necessidades fecais ali dentro do jornal, amarrava aquilo ali e jogava dentro dos templos, os crentes chegando tudo bonitinho, tudo arrumadinho, quando entrava no templo, aquela fedentina terrível, né? Porque passaram a semana jogando, vou ser literal aqui, jogando bosta no telhado das igrejas, por dentro dos vitrôs. Gente. Então, assim, perseguição, os cristãos sempre foram perseguidos. Hoje, eu considero a perseguição ela velada, ela é muito mais perigosa. Ela é muito mais perigosa. Porque a perseguição direta,
ela costuma purificar a igreja. Porque, no fundo, gente, quem é que vai para um culto de oração correndo o risco de tomar um tiro? É só quem é crente mesmo. É só quem é crente. Olha, eu vou para o culto de oração, mas eu sei que por causa da minha fé, eu posso tomar um tiro, eu posso tomar uma paulada, eu posso acontecer várias coisas comigo. Então, a perseguição ao longo da história sempre aconteceu. Pega a janela 10x40, entra no site Portas Abertas, veja lá como é que irmãos nossos, templos sendo incendiados na Nigéria, perseguição declarada, né, guerra santa contra qualquer tipo de cristão, entendeu? Então, a perseguição sempre existiu, tá? Conflito recorrente, intensificação final, aí sim. Aí a gente pode dizer que, no final, cada vez que se aproxima, essa coisa vai se intensificar. Isso é fato, né? E a vinda que encerra essa opressão. Me parece que todos os textos, quando falam do regresso, da vinda do Senhor, é sempre no sentido de restauração plena. É sempre no sentido de enxugar dos nossos olhos a lágrima, da gente receber esse refrigério completo. Depois de tanta pancada, o Cristo vitorioso, ele vem e restaura tudo, né? Me parece que essa é a cena majoritária, né? A cena que aparece mais na Bíblia é essa, é do Cristo vitorioso, voltando e acertando todas as contas, e agora a gente está, né, para sempre na sua presença, tá? Beleza. Pastor Diógenes, algum comentário aí? Sopraram no ouvido do Macedão. A irmã Alexandra botou aqui: hoje a perseguição está incutida em forma ideológica nos sistemas de educação, cultura, política e economia, bem disfarçada do bem comum, de bem comum, direitos humanos e democracia, né? O uso da ideologia, que aparentemente é positivo, mas para trazer aí um grau de perseguição para a Igreja do Senhor. E toda essa toda essa aparência de piedade, né, de direitos humanos e tal, ela se quebra quando nós nos atrevemos a pregar um evangelho exclusivista. Porque o que incomoda a grande maioria das pessoas é porque a gente não acredita, não prega um evangelho inclusivo que possa tudo. E aqui eu não estou nem falando de gênero inclusivo, aqui que eu estou falando, no sentido de que, você pode fazer o que você quiser, venha do jeito que você está e continue do jeito que você está, porque Jesus é amor e é aqui mesmo que você tem que vir para ser acolhido e tal, e que, seus parentes que não estão na presença do Senhor, mas Deus vai dar um jeitinho para eles. Gente, quando a gente prega que só existe uma porta, e que essa porta é estreita, e quem não entrar por ela não vai herdar a vida eterna, acabou a amizade, acabou qualquer coisa, tá? Mas, a gente vê que a negociação da fé, né? Tem muitas pessoas abrindo mão de convicções. Então, a gente precisa rever isso, né? O arrebatamento, que a gente pensa arrebatamento nesse sentido da tomada definitiva, da vinda do Senhor e tal, né? Quando se fala de arrebatamento, isso gera um pouco de confusão, tá? Seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro com o Senhor nos ares, estaremos para sempre com o Senhor. É interessante que, para mim, a parte mais importante do texto é essa aqui, estaremos para sempre com o Senhor. Isso aqui, gente, não gera desconforto em nenhuma igreja que você for pregar e que você tocar no assunto de escatologia. Não vai gerar desconforto. Agora, você tentar explicar isso aqui, por exemplo, para o encontro com o Senhor nos ares. Aí isso aqui já gera dúvida. Como é que vai ser isso? Como é que não vai? Então,
a 1 Tessalonicenses 4, né, que é o texto aqui, 17, a finalidade apostólica é clara: os mortos não serão esquecidos, e todo o povo estará com Cristo. O povo, no caso, o povo de Deus, né? Aqueles que, de fato, pertencem ao Senhor. Então, como eu disse no início, essa palavra aqui é para nos consolar, né? Ela serve como consolo. Então, o que é descomplicado nesse texto? Paulo descreve uma reunião em 4 movimentos. Primeiro, ele vai deixar claro, o Senhor desce, né? É uma volta pessoal. Isso está muito claro. Pregue o que está claro. Ele vai deixar claro que os mortos ressuscitam. Então, isso fala de uma vitória corporal, né? Os mortos ressuscitam. Vivos e ressuscitados, né? Então, aqueles que estão vivos têm o seu corpo glorificado. Isso está no texto também, está muito claro. Então, prega sobre isso, foca nisso. Todos encontram o rei. E aí, qual é o consolo final de tudo isso? É a rua de ouro? É o mar de vidro cristal? Né? O consolo final é estar para sempre com Cristo. É isso que é o mais importante, né? Então, o texto aponta para esses 4 movimentos. Então, para quem é mais pragmático e que quer ter uma sequência, é uma sequência boa, é uma sequência bíblica, é uma sequência das partes do texto que estão claras. Que estão claras. Então, foque nessas partes, né? A cronologia, ou seja, a ordem dos acontecimentos é debatida. Existe debate, eu não estou negando isso. Ah, pastor, e onde é que a gente vai debater isso? Aí você pode debater isso com cristãos mais maduros, pode fazer ali um grupo, sei lá, de irmãos que são mais interessados nesse tema. Agora, não vai virar picuinha, confusão, briga, né? É para estudar, vamos estudar, gente, vamos tentar entender melhor, vamos nos aprofundar mais na sua leitura pessoal, entendeu? Agora, na pregação e no ensino, levar as partes mais complexas e gastar mais tempo com elas eu acho que é desproposital, ou seja, não tem um propósito, né? Então, o encontro com Cristo é a certeza do texto, né? É a certeza do texto. Então, a palavra-chave aqui é encontro, né? Para o encontro com o Senhor nos ares. Não é o modo, não é a forma. Ah, como é que vai ser isso? Mas é o encontro. Então, não define a ordem, né? A palavra encontro ali é a palavra apânteses, né? Apânteses, que é de sair para receber, ou também acompanhar o rei que chega, tá? Então, a palavra podia descrever cidadãos recebendo uma autoridade, isso favorece a manifestação pública, mas não define sozinha toda a cronologia, tá? Então, construa a posição, a sua posição escatológica, construa com o conjunto das passagens, não com uma palavra isolada, tá? Então, o conjunto das palavras escatológicas, elas apontam para o encontro com o Senhor, estar na sua presença, desfrutar eternamente do gozo eterno, aponta para isso. Então, essa deve ser a ênfase da pregação e do ensino, do discipulado, né? Daquelas pessoas, principalmente pessoas que estão chegando, né? Chegando na igreja. Então, quando a gente compara 1 Tessalonicenses 4, Mateus 24, depois, a gente não viu, né? 2 Tessalonicenses 2. Lembra que eu falei a vocês que a segunda carta aos Tessalonicenses vai reforçar alguns ensinos da primeira carta, tá? Então, quando a gente faz 3 relações entre arrebatamento e tribulação, o texto é claro. Cristo volta, ressuscita os mortos e reúne o seu povo. O texto está muito claro quanto a isso. A cronologia é discutida, né? Por exemplo, as posições relacionam
modos distintos de reunião, né? Tribulação e ira. O que às vezes a gente vai ficar mais em dúvida é isso. Então, por exemplo, quem é pré-tribulacionista, e a gente não vai gastar muito tempo aqui explicando, mas é bom vocês saberem que existem essas correntes, né? E tentando explicar a questão da tribulação. Quem é pré-tribulacionista acredita numa reunião antes da grande tribulação. É o que eu falei. Ninguém quer passar por tribulação, gente. Então vamos falar aqui que a gente vai ser raptado. Alguns vão dizer que é um rapto secreto, né? Os crentes vão ser tomados e vai ser raptado ali, e aí vai estar com o Senhor, provisoriamente, temporariamente, e aí o pau vai quebrar na grande tribulação, e alguns vão dizer que essa grande tribulação é para quê? É para alcançar Israel, é para Israel ter a oportunidade, né, vai ter um grande avivamento no mundo, as pessoas vão se arrepender, as testemunhas vão vir, vão pregar, e aí muita gente vai se arrepender nesse período. Ok, são coisas que os textos dizem, mas a questão é a ordem. Pastor, vai ter as testemunhas? Já está tendo. Já está tendo. A ideia das testemunhas, gente, todo o testemunho de Deus do Antigo e Novo Testamento sendo pregado, anunciado, proclamado ao longo de todas as épocas. Então, o testemunho, ele é verdadeiro. A palavra está sendo pregada, né? Então, já a posição meso-tribulacionista, né? Meso é de meio. Aqui vai falar sobre encontro durante a tribulação ou antes da ira. Aí, quem acredita nisso aqui vai dizer o seguinte, ó, a igreja vai passar pelos princípios das dores. Quanto tempo vai levar o princípio das dores? 3 anos e meio. Há quem diga que esses 3 anos e meio é literal, né? Acredita que vai ser literal, 3 anos e meio. Aí, quando terminar esses 3 anos e meio, o homem da iniquidade vai se levantar, o anticristo, e o pau, né, vai cantar. Aí Jesus volta no meio da tribulação, leva o seu povo, e aí os que ficarem aqui vão passar são os deixados para trás, né? Vão ficar aqui, vão sofrer a tribulação, tá? E há quem acredite no pós-tribulacionismo, que é o arrebatamento junto à manifestação pública, após todas as coisas. É como se Cristo viesse e já instaurasse o trono branco, que Apocalipse fala do trono branco, do juízo, e ali já é o finish. Já é o finish, tá? Então, os que são dele, ele vai separar, e os que não são dele, ele vai destinar para o juízo eterno. Não há textos na Bíblia que apontam para essa verdade? Há textos, tá? É muito mais, a depender da posição aqui que você esteja acostumado a ouvir, tem posição aqui que você tem que fazer uma ginástica hermenêutica grandiosa. Grandiosa, tá? Então, por exemplo, os mesotribulacionistas mesmo, que aqui no Brasil tem várias igrejas né, denominações que acreditam nisso, quando eles tentam explicar como é que vai ser o período do rapto secreto, né, que não é ainda o arrebatamento, né, é o rapto secreto daqueles que estão firmes no Senhor e tal. Aí, para explicar depois como é que vai ser depois esse período de grande tribulação, gente, é tanta explicação que você tenta pegar o conjunto inteiro dos textos e não encaixa. Não encaixa algumas coisas, tá? Beleza. Pastor Diógenes. A irmã Cíntia está lembrando aqui, né, a irmã Cíntia está lembrando aqui justamente que normalmente são filmes e livros que vão estar dando a visão escatológica popular, né? E ela citou Tila Rey, a questão Deixados para Trás,
E essa visão de que vai ter aí uma repescagem, vai ter um segundo trem aí para quem perdeu a primeira viagem, né? Mas a Bíblia não fala acerca disso, não. Isso aí é uma, como você falou, né? Acaba sendo uma inferência, né? Então, aí talvez algum irmão possa dizer assim, pastor, e aí, mas e se eu quiser, se eu li a Bíblia e eu me identifiquei mais com essa perspectiva mesmo, né? Pré-tribulacionista. Ok, você se identificou, talvez a sua denominação é majoritariamente pré-tribulacionista, beleza. O foco aqui não é esse. O foco aqui é o seguinte: vale a pena, quando você vai pregar, você enfatizar, gastar mais tempo com isso, do que explicar a necessidade da igreja de estar preparada para a tribulação, porque todas as três perspectivas acreditam na tribulação. O que muda aqui é se os cristãos irão participar, irão sofrer, né, essa grande tribulação. É inegável, gente. Tem texto, por exemplo, em Apocalipse, que a impressão que dá é que uma proteção, há uma proteção divina sobre seu povo com relação à grande tribulação. Só que o que é que eu penso? O que é que seria a proteção para nós? É nos livrar da dor temporária ou é nos garantir no gozo eterno? Então, toda vez que eu vejo textos apontando para algum tipo de proteção, repare, quando fala lá em Apocalipse, alguém acha esse texto para mim aí, ó? Não danifiqueis o vinho e o trigo. É um texto que desperta a gente para uma reflexão. Onde é que está esse texto aí? Quando o anjo, né? Eu acho que é um anjo, quando ele vai, eu não sei se é uma trombeta ou uma taça, alguém me lembra aí. Ele fala isso. Ó, desce a pé aí, mas não danifique o vinho, não danifique o trigo. Acharam aí, não? Textos como esse, é óbvio que dão a entender que haverá algum tipo de livramento, algum tipo de proteção com relação àqueles que são de Cristo, né? Apocalipse 6, é 6, né? Apocalipse 6 é na parte ainda dos selos, tá? Que na minha compreensão, acho que deu para perceber isso na aula extra, na minha compreensão, gente, selos, trombetas e taças, elas são a mesma coisa. A única diferença é o grau de intensidade. Na abertura dos selos, já há algum tipo de juízo? Há. Já há algum tipo de juízo? Há. Mas alguém fica esperando, não, terminou de abrir os selos em 1900 não sei quanto. Aí agora a gente está na parte das trombetas. Misericórdia, quando chegar na parte das taças, eu não quero nem estar aqui. Então, assim, cuidado, porque na minha compreensão, e não é só minha, há muitos, né, muitas pessoas que pensam dessa maneira, é que tudo isso é um desatar de juízo que assim como a tribulação ela vai se intensificar, a perseguição vai se intensificar, o juízo e os sinais de Deus também vão se intensificar. Então, ó, ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Há quem diga que esse azeite e o vinho é uma relação ao povo de Deus. Há quem diga isso. E quando a gente olha para a Escritura, há determinados aspectos que apontam para o trigo, né, para o azeite, para o vinho, como algo relacionado ao povo de Israel, ao povo de Deus. Há textos que dão essa indicação. Porém, a gente não pode ficar especulando. É isso que eu estou dizendo. Se isso aqui fosse no púlpito, eu pregando, eu falando essas coisas aqui, eu acho que ia gerar mais confusão do que edificação.
Então, é isso que a gente está batendo na tecla desde a primeira aula da escatologia descomplicada. Né? Em vez de ficar especulando e tentando explicar o que a Bíblia não deixa totalmente claro, gaste mais tempo com aquelas questões mais claras, tá certo? O que não pode é você dizer, não, gente, não esquenta não, que nem tribulação a gente vai ter. Aí já é um ensino falso, né? Já é um ensino que não tem base bíblica. A gente tem 10 minutinhos e eu ainda estou no texto 4. Misericórdia. Qualquer coisa a gente termina no início da aula que vem, né, pastor Jorge? Mas vamos lá. Segundo Tessalonicenses 2, versículo 1 a 8, depois vocês retomam esses textos e tentam ler com calma, né, durante a semana, porque eu acho que é muito importante, tá? A iniquidade já opera. Então, a gente vai ver no texto, né, que ali já aponta para um mal que já está presente. Se você pegar a linguagem de João sobre anticristo, fica claro que o homem da iniquidade não é só um personagem futurístico, mas existe um comportamento, atos anticristãos o tempo todo. Então, a presença do anticristo, do homem da iniquidade, né? O que é que ele faz? Ele é oposição, ele trabalha com apostasia, ele quer que as pessoas se afastem, se esfriem, ele quer enganar, ele quer reivindicar um culto para si, tá? A centralidade do culto deixa de ser para Cristo. O mistério da iniquidade. Então, tudo isso está presente no momento que Paulo está falando, ele está pensando em coisas que já estão acontecendo, tá? Que já estão acontecendo. E, na mesma história, a gente tem aqui o que? A vitória. O texto aponta para quê? Cristo se manifesta, mata o iníquo, destrói o engano e confirma a verdade, né? Então, o Senhor Jesus destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, o texto aponta para uma oposição. O texto dá conta disso. Mas o cerne da questão não é a oposição, é a vitória final, né? Então, como já foi comentado aqui sobre o anticristo, a questão das bestas, né? A reconhecer o padrão e permanecer fiel. O que é que o texto revela? O texto revela que muitos anticristos já atuam. Aqui, ó, 1 João 2,18, que eles negam o verdadeiro Cristo. 1 João 2,22. A iniquidade já está em operação, a operação do erro, a operação do engano. A besta que está relacionada a essa ação anticristã, né? Ela exige adoração para si. Ela quer atenção. Ela quer ser o centro de todas as coisas, né? Então, e os santos vencem como? Pela sua própria força? Não. Vencem pelo Cordeiro, né? Se você pegar, por exemplo, Apocalipse 1, versículo 9, aqui nesse caso, Apocalipse 12, 11. Então, o texto revela um Cristo vencedor. E a igreja responde como? Diante dessas verdades. Qual é o chamado? Quando o texto aponta para o que vai acontecer, como é que a igreja deve responder? O próprio texto diz. Diógenes fez uma chamada nesse instante aqui, para a gente ler Mateus 24 e não esquecer de ler Mateus 25. Né? Mateus 24 fala do sermão profético. E o que depois Jesus falou no capítulo 25 é justamente o que ele espera como resposta da sua igreja. Então, como é que a igreja responde diante desse padrão? Ela tem que examinar os ensinos, ela tem que confessar Jesus em carne, permanecer na verdade, recusar a idolatria, a lealdade idólatra e dar testemunho fiel. Pode ler cada texto que você vai ver
O que é que Deus espera de mim diante desse cenário todo que o texto revela? Ele não diz assim, monta um grupo de pesquisa para ficar especulando como é que vai ser, não. Ainda que a gente possa discutir, pensar sobre. Não é proibido, né? A Bíblia também não proíbe, mas o nosso foco não deve ser, né? Não deve ser isso. Beleza. Aí a gente vem aqui para as testemunhas, não caçadores de código, né? A gente tem que ser testemunhas de Cristo e não ficar caçando os detalhes. Pastor, eu fiz uma codificação com a ajuda da inteligência artificial e agora eu decifrei o Apocalipse, né? Vou escrever até um livro. Ótimo, escreva, a gente vai ler e tal, mas cuidado, né? Cuidado, porque o objetivo não é esse. Então, o texto vai deixar claro, eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho. Então, identificar o padrão, o comportamento, as características, importa mais que anunciar sem base um nome contemporâneo. Quando a gente fala de anticristo, não é o Papa, é o fulano, ou seja, um nome contemporâneo. Em cada época, sempre alguém vai ficar inventando, dizendo que é o fulano, né? Então, a vitória é do Cordeiro. A igreja vence pela obra de Cristo. O conflito hermenêutico exige discernimento, né? Poder que pede adoração torna-se idólatra, né? A resposta é o quê? Perseverança. Nós temos que perseverar até o fim. Beleza? Pastor Diógenes, eu particularmente, eu prefiro que a gente encerre do que a gente terminar esse finalzinho corrido, né? Então, a gente tem aqui o último texto. E aí eu prometo para vocês a gente pegar esse último texto, que vai falar especificamente do milênio, né? E a gente falar um pouco dele. E, ao terminar, a gente entra na aula 4. Eu acho que é mais prudente e mais proveitoso. Amém, queridos? Então, nós outros, né? Meu espanhol já foi melhor, viu? Meu espanhol já foi melhor, Mário. Então, que Deus possa nos abençoar, né? E caso, gente, vocês leiam, né, o material, leiam os slides, quem estiver acompanhando lá pelo Classroom, todo o material já está lá. No Classroom, né, que a gente está colocando? Todo o material, tudo que vocês precisarem vai ficar à disposição de vocês, tá bom? Beleza. Então, pastor Diógenes, vamos encerrar com a oração, né? Pedindo a Deus que nos dê sabedoria para a gente continuar estudando. Isso aqui é só uma provocação para você meter a cara na Bíblia e ler, né? Sem medo. Amém, vamos orar. Obrigado, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos estudando a sua palavra e de entender corretamente o que fazer com ela. Nós não estamos aqui para estabelecer cronologias, para realizar um debate teológico. Estamos aqui para entender, viver e testemunhar. Testemunhar da esperança que nós temos do Senhor, testemunhar que acreditamos que não é o mal que dará a última palavra, mas é o Senhor, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que vencerá e dará recompensa àqueles que perseverarem até o fim. Por isso a gente quer rogar que o Senhor trabalhe em nosso coração, nos encoraje, que em meio a um mundo cruel e corrupto, que a gente não se deixe enganar, não queira seguir o ritmo desse século, mas que possamos ser renovados dia após dia e vivendo a sua vida, passar a sua vida adiante também. Abençoa cada família, cada igreja que está aqui representada, que possamos ser representantes seus, sal e luz, onde o Senhor assim nos permitir estar. Que o Senhor possa nos dar um excelente final de semana e que possamos cumprir com aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para realizar.
Muito obrigado. Dessa forma, nós choramos gratos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, queridos, e que o nosso final de semana aí seja proveitoso, abençoado, cheio da graça de Deus. Tchau, tchau. Deixa eu parar a gravação aqui.